Eu peço que vocês abram a Bíblia junto comigo. Se alguém não tiver, não fique constrangido, não precisa. Quem tiver e quiser, Lucas capítulo 7. Se tiver 2 ou 3 testemunhas já é suficiente. Amém. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 47. Nós lemos essa passagem semana passada. Semana passada falamos sobre tempo e propósito de Deus. E lemos essa passagem e nós vamos explorar ela agora de uma outra visão. A gente até entrou numa certa conversa, num debate. Foi lançada uma pergunta no grupo do WhatsApp da congregação. O Senhor aceita ser pouco amado? Essa foi a pergunta. O Senhor, esse que nós ficamos meia hora cantando e adorando, esse Senhor que nos condiciona a filhos, esse Senhor que nos condiciona a não mais escravos do medo. João, não no Evangelho, na sua primeira carta, ele escreve 3, ele diz o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor só existe em Deus. O verdadeiro amor, ele diz, lança fora todo o medo. Medo de não sermos filhos, medo de não termos salvação, medo de não sermos aceitos, medo de o Senhor não ter nos perdoado realmente. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E foi lançada a pergunta e todos afirmaram, não, o Senhor não aceita. O Senhor não aceita ser pouco amado. Mas ficou nisso, algo muito superficial. Nós vamos explorar isso mais nessa noite, com a ajuda do Espírito do próprio Deus. Amém? Versículo 47. Por isso, o Senhor Jesus disse para o que o convidou para a sua casa, por isso eu te digo que os seus muitos pecados, por isso eu te digo, Simão, que os muitos pecados desta prostituta que está prostrada diante de nós, lhe são o quê? Perdoados. Porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados, apagados, esquecidos, aniquilados. Amém? É desse perdão, é desse entendimento, é dessa complexidade que muitos de nós ainda necessitamos. Teve um dos irmãos que botou no grupo, um irmão muito romântico da nossa congregação. Tem irmão romântico na nossa congregação? Na verdade tem 2, mas tem um que é mais. Ele falou, é impossível não amar o Senhor, porque o Senhor tem me perdoado muito. O Senhor tem me perdoado várias vezes. E eu não respondi nada, eu queria deixar para hoje. Se tu ainda pensas assim, irmão, se tu ainda pensas assim, que tu amas o Senhor, porque Ele te perdoou muitas vezes, a constatação que nós chegamos é que tu tens amado pouco, Senhor. Porque não é esse perdão diário que nos condiciona a amar o Senhor. Jesus falou, Simão, uma coisa eu te digo. Vou ler de novo. Uma coisa eu te digo, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. E nós ouvimos semana passada que o perdão precede o amor. Não foi nós que escolhemos o Senhor escolheu a nós. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nenhuma daquelas que o Pai me deu, eu lançarei fora. Ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não for enviado. Então primeiro o Senhor perdoou. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Se não estava no mundo, estava. A prostituta, estava. Pedro, estava. Judas, estava. Amém? É desse perdão, irmãos. Nós vamos entender nessa noite que o Senhor nos perdoou de uma única vez. É esse perdão que Paulo diz que nos constrange, que nos deixa sem opção, que nos deixa amarrados, condicionados
a amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa força. É esse amor que o Senhor nos exige. E a Bíblia diz que o Senhor não nos exige nada que não seja capaz de dar-nos. Amém? Esse amor. O amor que é do nosso entendimento, do nosso coração, das nossas forças. É esse amor. Essa mulher, ela identificou que Jesus era o Cristo. Ela era uma pecadora, mas ela era uma judia. Ela era uma pecadora, só que ela sabia das promessas, da misericórdia que o Senhor prometeu para a casa de Davi. Ela conhecia. E no momento que ela se colocou diante do Cristo, no momento que ela reconheceu, é o Messias, ela creu no Messias. Amém? E Deus amou o mundo, e ela foi perdoada. Ela não amou e foi perdoada, ela foi perdoada e amou. É essa constatação. Jesus falou, ela foi perdoada, por isso ela muito amou. Vamos pular uns versículos, vamos ler uns versículos antes. Versículo 41. Jesus fala de uma parábola. Porque o fariseu, o doutor da lei, o Simão, estava julgando Jesus. E Jesus falou para ele, um certo credor. Quem é o credor? Deus. Tinha 2 devedores. Quantas pessoas o Senhor Jesus usa nessa parábola? Quantas? 2. Era toda a população do mundo. É uma parábola. Ele usa 2. Ele fala, existiam 2 devedores. Totalidade. Existiam 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50, 10 vezes menos. E não tendo os 2 com que pagar, os 2 não tinham com que pagar. O Senhor, o credor, perdoou a quem? Aos 2. O Senhor perdoou os 2, porque o Senhor amou o mundo. Amém? É nesse sentido que o amor do Senhor, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Agora tem aqueles irmãos que aceitam, que recebem, que reconhecem o Cristo. Aquele que veio para nos perdoar para todos sempre. Esse amor nos faz o quê? Não mais escravos do medo, agora filhos de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que a Bíblia diz que o pecado de Adão fez o quê com o ser humano? Romanos, todos pecaram em Adão e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram em Adão e deixaram de ser filhos de Deus. Era esse perdão que tinha que ser conquistado e comprado na cruz do Calvário. Mas pastor João disse que nós devemos pedir perdão sempre que erramos. Não mais o perdão da reconciliação, meu amado. Aprenda. Se tu creu um dia que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, tu estás reconciliado com Ele. Amém? E esse perdão, esse amor, que eu não tive a opção de amar primeiro, desejar primeiro, entender primeiro, é o que vai me convencer a amar o Senhor com toda a minha força e todo o meu entendimento. Amém? Jesus disse, Simão, o credor perdoou os 2. O que devia 500 e o que devia 50. O que devia muito não tinha como pagar. E o que devia pouquinho não tinha como pagar. Dize, Jesus faz uma pergunta para ele. Me responda, qual dos 2 o amará mais? E Simão respondeu e disse, tenho para mim, nem certeza ele tinha, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse, julgaste bem. Amém? O Senhor perdoou. Aquele que mais se sentiu perdoado, essa é a constatação, foi aquele que mais amou o Senhor. E Jesus começa a falar para ele, estás vendo essa mulher?
Vocês dois eram devedores. Vocês dois foram perdoados. A vocês dois foi dado acesso ao perdão. Irmãos, não o perdão que Simão tinha cometido um dia antes. Não o perdão de uma prostituição, de um sexo vendido alguns momentos antes pela prostituta. Esse perdão que afastava toda a raça humana de serem feitos filhos de Deus. A mulher entendeu. Amém? Pastor, e o perdão? O perdão diário. Quem aqui tem filho? É o perdão, irmãos, do conserto. É o perdão da edificação. Esse é o perdão até que Cristo seja plenamente formado em nós. Paulo diz, olha, por quem eu oro, por quem eu sofro dores de parto, até que Cristo que já está em vocês. Cristo já está em nós, irmãos. Porque o sacrifício foi único, o perdão para a restauração foi um só. E muitos de nós ainda não vemos o Senhor assim. Por isso amamos pouco. Ou por isso nos afundamos nas nossas culpas. Ou por isso não lançamos fora todo medo. Amém? Mas eu espero que nessa noite a palavra possa abrir o teu entendimento. Amém? Que tu possa se sentir muito perdoado. Eu não sei o tamanho da tua dívida. Não sei o tamanho da dívida. Mas todos éramos ou somos caloteiros. Amém? Uma dívida impagável. Abre junto comigo no livro de Hebreus capítulo 10. Quem eram os hebreus? Quem eram os hebreus? O povo de Deus. Onde é que eles moravam? Aonde? Em todo o mundo. Eles eram originários. Tem brasileiro só no Brasil? Não. Mas só tem brasileiro nascido no Brasil. Então os hebreus eles eram nascidos em Israel. Mas nessa época, nesse contexto, espalhados já por todo o mundo. Né? Paulo, quando vai para Damasco, ele vai com uma carta para o quê? Para visitar as sinagogas em Damasco, na Síria. Lá tinha judeu, só tinha judeu em sinagogas. Amém? Então é uma carta que, assim como aos romanos, aos éfesos, aos colossos, foi escrita uma carta, uma pregação, uma mensagem ao povo hebreu. Capítulo 10, versículo 10. Acharam? Diz assim: na qual vontade temos sido santificados, separados, escolhidos pela oblação, oferta, sacrifício, pagamento do corpo de quem? De Jesus Cristo. Feita quantas vezes? Uma vez. Na qual vontade temos sido santificados, separados, restaurados. Em qual vontade? O apóstolo que escreveu essa carta, provavelmente Paulo, ele diz que tendo a lei a sombra dos bens futuros, sacrifício e ofertas não quisesse, um corpo me preparasse. Ele cita o Salmo. Amém? Nessa vontade de que toda boca se calasse diante do Salvador e da necessidade do Salvador. Não vou ler tudo, é muito comprido, lê em casa. O apóstolo apresenta a graça. Ele fala, por que da lei? A lei era inútil. Todo ano se fazia sacrifício. Todo ano se fazia lembrança do pecado, ele fala. Amém, irmãos? Agora nós já estamos em outra vontade. No versículo 9 ele diz, olha, então disse, eis-me aqui, o filho falando para o pai, eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, a lei mosaica,
para estabelecer o segundo, a graça na qual vontade nós estamos, temos sido santificados pela morte, pelo pagamento, pela oferta, uma vez feita. Versículo que eu parei? 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Amém? Veja a diferença da lei para a graça. Era o inverso. Nós, com um único sacrifício, fomos feitos filhos de Deus. E agora estamos num aperfeiçoamento. A lei de Cristo, a lei da liberdade. Temos princípios, temos mandamentos, temos comportamento que temos que continuar manifestando. Já o judeu era o contrário. Eles não tinham esse perdão. Eles não tinham. O que eles tinham? Eles tinham uma regra. Eles tinham regras para que eles fossem se aperfeiçoando até um certo limite. Mas não havia salvação. Porque a salvação não vem das obras. A salvação é pela graça. Um sacrifício, um perdão. Amém? É aí que tu vais amar o Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Acima de pai. Eu sei que eu acho que é uma das passagens mais polêmicas da Bíblia. Imagina, principalmente quando tem pai e filho no mesmo lugar. Ou quando alguém ouve essa mensagem depois. Mas não fui eu que falei. E eu vou começar de trás para frente. Por amor de mim, disse o Senhor Jesus. Por amor de mim, aquele que não negasse necessário pai, mãe, filho, esposo, casa, marido, trabalho, o que for. Por amor de mim, não é digno de mim. Não é digno do quê? Do meu perdão. Não é digno do meu sacrifício único na cruz. Amém, irmãos? É esse o amor que o Senhor nos pede. Versículo 12. Mas este quem? No qual está a nossa vontade. Mas este, diferente dos sacerdotes, havendo oferecido um único sacrifício pelos nossos pecados, agora ele está onde? À destra de Deus, daqui em diante esperando, para que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblazão, sacrifício, ele fez o que, irmãos? Aperfeiçoa para sempre os que são santificados, separados. Amém? Creia que se tu creu no Cristo, tu fosses perdoado pelo Senhor para todo o sempre. Amém? Dali para frente é o Senhor te amando, igual nós com os nossos filhos. Quando teu filho erra e tu corrige, tu fala, tu não és mais meu filho. Cada vez que ele erra, tu diz, tu não é mais meu filho. Ou tu dá um cacete nele e ele continua sendo teu filho. E se ele não pede perdão, tu fica ainda mais bravo e tu corrige ainda mais forte. Mas ele continua sendo ainda mais o teu filho. Amém? E parece que quanto mais ele se rebela contra ti, parece que mais aflora em ti o quanto tu és um pai ou a mãe. Não é assim, irmãos. Veja a diferença. É diferente ou não é? Ou de quando nós nos relacionamos com outras pessoas. Outras pessoas nós perdoamos ou não perdoamos. Tem pessoas que nós perdoamos e deixam de ser nossos amigos. Sim ou não? Deixa de ser do nosso convívio. E nós realmente às vezes perdoamos. Porque a própria palavra diz que nós devemos nos dar com todos, desde que dependa de nós. Às vezes não tem como ter convívio. Agora perdão, sempre. Agora pai e filho não existe isso. Amém? É esse o nosso relacionamento com o Senhor. Para aqueles que creem, irmãos, para aqueles que creem, a obra está pronta. Daqui por diante, Jesus, ele está assentado diante do trono, intercedendo por nós. Para sermos salvos? Não, nós já estamos. Para sermos aperfeiçoados.
para não prevaricarmos, para não abandonarmos a nossa fé, para servirmos ao Senhor com excelência, para crer na recompensa, no galardão, para os que serão salvos. É para isso que o Senhor está, irmãos. Desde já Ele está governando sobre toda a terra, sobre a igreja, sobre os santos, sobre os salvos. Amém? Até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés dele. E não seremos nós. Amém? Isso é soberba? Não. Isso é crer no perdão de Deus. Em Deuteronômio o Senhor fala para os judeus: não se iludam. Vocês não eram um povo mais bonito, o povo mais forte, o povo mais inteligente, o povo que amava mais ou menos. Mas porque o Senhor nos escolheu, vocês estão aqui. Israel. Amém, irmãos? Não é soberbo. Mas não deixe o diabo vir com falsa modéstia. Será? Será? Será sim. Amém? Se sinta perdoado, muito perdoado. Por qual pecado? Por aquele que te mantinha afastado do Senhor. Não porque tu roubou uma bicicleta, não porque tu traiu a tua esposa, não porque tu chamou alguém de feio no trânsito. Não é por isso, irmãos. É porque eu e tu nascemos. Romanos 3:23, se quiseres conferir em casa. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém, irmãos? Esse perdão nos reconstitui a glória de Deus. João capítulo 21. Apóstolo João. Não a primeira carta agora, o Evangelho, o último Evangelho, dos 4. João 21:15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Presta atenção. Depois de terem jantado, alguns conhecem, outros não. Já era a terceira vez que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, se apresentava vivo, em um corpo glorificado, porque ele não foi reconhecido pela aparência, mas ele foi reconhecido pela oração e pelo partir do pão e pelos peixes que eles pegaram de uma forma milagrosa. Amém? Uma vez que ninguém ousava perguntar se era o Senhor, ainda que a aparência era diferente, porque todos sabiam pela atitude que era o Senhor. O Senhor fez o fogo, preparou o pão, preparou o peixe, preparou a mesa, ceiou com os discípulos. Já tinha acontecido a cruz? Já tinha acontecido a cruz ou não? Sim. Então eles já estavam perdoados. Sim ou não? Eles estavam perdoados. Depois de ter ceado, o Senhor começa devagar, é um aperfeiçoamento. Aí o Senhor olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu que me traíste 3 vezes, tu que me traíste, tu que me rejeitaste, tu se sente perdoado? Não foi essa a pergunta que Jesus fez, irmãos? Pedro, tu que negasse, tu que praguejasse, quando dissesse: é um deles, não, não sou. Pedro, tu se sente perdoado mais do que esses que não me abandonaram? Tu consegues entender? Pedro, tu me amas mais do que esse? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, tu que fosse mais amado, vai apacentar as minhas ovelhas. Vemos? Quem mais foi perdoado, mais amor. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão se entristeceu porque ele teria dito 3 vezes: ama-me. E disse ele:
Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes que eu me sinto perdoado. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, Pedro, eu te digo que quando tu eras moço, tu se vestias sozinho e andavas aonde tu queria. Mas quando tu já for velho, estenderás tuas mãos e outro te vestirá e te levará para onde tu não queres. Versículo 19. João escreve, irmãos, porque João morre antes ou depois de Pedro? João morre antes ou depois? Depois. Essa carta provavelmente, com certeza, foi escrita depois da morte de Pedro. Eles não tinham entendido totalmente. Olha o que João escreve no versículo 19. E disse isto, significando com que morte haveria Pedro. Com qual tipo de morte Pedro haveria de quê? Glorificar, honrar a quem? A Deus. E dito isto, disse-lhes: segue-me. Amém? Recebemos amor suficiente para amar o suficiente. Recebemos perdão suficiente para seguir. Amém, irmãos? Nós não vamos entrar nesse tema, mas dá para entender sim que aqueles que a dívida era muito maior, irmãos, terão um encargo um pouquinho maior que os outros. Todos são perdoados, todos têm dívida. Amém? Mas pare de relutar. Pense no quanto o Senhor te amou. Quantas vezes tu negou, Senhor? Quantas vezes tu não desejou, Senhor? E o Senhor vem, como fez com Pedro: tu me amas? Tu já entendeu que tu és perdoado, reconciliado, filho? Amém, irmãos? Jesus não libera perdão sobre ele. Jesus dá um comissionamento sobre ele. O Senhor fala: apacenta as minhas ovelhas e segue-me. E a Bíblia diz que Pedro olha para João. Onde é que João estava no momento da crucificação? João era melhor ou pior? Não é isso, meu amado. João tinha salvação em si mesmo? Claro que não. Só que ele estava aos pés da cruz chorando. Colocou a sua vida em jogo também, com as mulheres. João ia sempre às mulheres. Ainda vou pregar sobre isso um dia. De manhã cedo, cadê o corpo? Sumiu. Quem foi que estava lá no sepulcro primeiro para limpar, cuidar dó? As mulheres. Quem estava aos pés da cruz? Um homem e 3 mulheres. Amém? Sempre as mulheres mais desprendidas. Pedro olha para João e diz: Senhor, e João? João também vai ter que ser vestido, João também vai ser preso, João também vai ter uma morte dolorosa. O que Jesus responde? Pedro, se eu quiser que ele fique vivo e não morra, é problema meu. Tu segue. Amém? Tu segue. Cada um de nós, meus amados, fomos perdoados em 1 grau. Eu imagino o tamanho da minha dívida. Eu sempre costumo brincar, a minha esposa me conhece, mas ela não sabe tudo que eu já fiz na minha vida. Aqui alguém aqui ousa, tem essa coragem de dizer que existe uma pessoa que conhece tudo o que tu fez até hoje? Seria possível isso? Não. Quantas vezes tu já pensou e tu mesmo tivesse vergonha do que tu pensasse? E tu jamais falaria para alguém. Talvez o que tu estás pensando de mim nesse momento, depois tu vai sentir vergonha. E assim por diante. Quantas atitudes já tivemos, irmãos, de vergonha? Cada um de nós temos essa capacidade, como a mulher samaritana teve. A mulher pecadora, perdão, teve. A samaritana também. Que Pedro teve de refletir do tamanho do perdão que o Senhor ofereceu uma vez. Amém? Posso ler mais uma?
Vocês gostam de Bíblia? Atos 9. Falamos de Pedro, falamos de João. Para que Paulo não fique com ciúme. Ele não vai ficar com ciúme, irmãos. Ele está dormindo, esperando a ressurreição dos mortos. Foi só uma brincadeira. Para que alguém acredite que ele está lá olhando eu pregar. Atos 9. Atos capítulo 9, versículo do 1 ao 6. E Saulo, que ainda não era Paulo, que era um judeu, ele era do time que crucificou Jesus, ele era do time que tinha acesso ao Antigo Testamento, à palavra, ele era do time que realizava os cultos, ele era do mesmo time, irmãos, que tinha a estrutura teológica e a estrutura religiosa. Paulo era o que tinha acesso aos sacerdotes, aos levitas, ao templo. Saulo. Só que ele não tinha acesso a uma coisa, ainda, a graça. E Saulo, respirando, era o que tomava a força dele, o desejo dele, as atitudes dele. Paulo ainda respirando ameaças e mortes contra quem? Os discípulos de Jesus, os judeus da sua nação. Respirando ameaças e morte contra aqueles que tinham crido que o que morreu na cruz era pelos pecados de todos. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas, autorização, para que ele fosse até Damasco, nas sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita. Que seita? Os cristãos. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso até Jerusalém. E em Jerusalém eles seriam julgados e condenados à morte por blasfêmia. E indo no caminho de Damasco, aconteceu que chegando já perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E Saulo, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu já ouvi essa voz, irmãos, dentro de mim. Saulo ouviu literalmente com seus ouvidos, eu ouvi dentro de mim. Muitos já ouviram. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu quero usar uma outra palavra. Saulo, Saulo, por que me rejeitas? Amém? O Senhor veio para os seus, e os seus o rejeitaram. João capítulo 1. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, tu que és um eleito, por que tu tens me rejeitado? Versículo 5. E ele disse, Saulo disse: quem és, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, rejeitas. Duro, presta atenção, meu amado, tu que és o eleito. Paulo era o eleito. Paulo era eleito ou não era? Desde a eternidade, Deus o elegeu para levar ele diante dos reis, das autoridades, dos gentios. Mas ele perseguia o Senhor. Por que perseguia? Porque rejeitava. Por que rejeitava? Porque não compreendia. Porque ele era um fariseu. Ele dá o seu currículo. Dá os da Galácia, dá os de Filipos. Ele fala: eu, no que era concernente à lei, eu era irrepreensível. Eu era o fazedor da obra. Por isso que eu perseguia os que eram da fé. Olha o que o Senhor vai falar para ele e falar para ti, se tu tens rejeitado o Senhor. Duro é para ti. Duro é para ti recalcitrar contra os
aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, não vou mais recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, não vou mais resistir. Senhor, não vou mais perseguir a tua igreja. Ele fala: Senhor, o que tu queres que eu faça? Amém, irmãos? É assim que nós devemos amar o Senhor. Senhor, o que tu queres que eu faça? Uma aparição súbita. Um momento, irmãos, um piscar de olhos da presença, da manifestação, do ouvir do Senhor. Eu sou Jesus a quem tu rejeitas. E Saulo diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? Será que sempre tem algo que o Senhor quer que a gente faça? Esses a qual foram perdoados, sim ou não? Vou voltar para a casa do Simão, o fariseu. Ele fala: Simão, tu viu essa mulher, o que ela fez? Tu viu quanto ela chorou? Tu viu quanto ela regou os meus pés? Tu viu como que ela secou os meus pés? Tu viu quantos beijos ela deu nos meus pés? Tudo o que tu não fizesse. Ela beijou, tu não. Ela lavou, tu não. Ela secou, tu não. Ela entendeu que foi perdoada, por isso ela fez algo. Por isso ela amou muito. O que tu queres que eu faça, Senhor? E Jesus falou: não, nada. Entendeu agora? Fica de boa. Continua. Continua. Vai para Damasco, só não mata ninguém, mas visita um shopping, compra uns negocinhos para ti e volta para Jerusalém transformado. Tem algo a corresponder, irmãos. Para os que entendem. É súbito realmente. Paulo estava indo de um jeito, Saulo. Estava indo de um jeito, irmão, chegou de outro. E permaneceu diferente. Versículo 6. E Jesus disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Falou: por agora, levanta e vai. Quando chegar lá, receberás novas ordens. E ele recebeu, irmãos. E continuou recebendo novas ordens até o dia que o seu pescoço foi decapitado. Amém? Pois é, pastor. Pois é. Sim, eu sei. Nós não prendíamos cristãos. Ele sim. Por isso que ele falou que ele trabalhou mais que todos. Eu não sei o tamanho do teu perdão. Eu sei do meu. Mas eu sei que todos têm que trabalhar para o Senhor. Amém? Eu sei que todos têm que se sentir perdoados uma vez. Aqui, irmãos, aqui Paulo recebeu o perdão de Deus. Aqui. Amém? Aqui ele começou e não deixou mais de amar o Senhor. Se tu ainda continua amando o Senhor porque tu peca todo dia e Ele te perdoa todo dia, irmãos, tu ainda não entendeu nada. Nada. Versículo 13. Paulo foi, e lá tinha servo do Senhor, aqueles que ele ia para prender. E respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder, autorização dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam teu nome. O Senhor tinha aparecido para ele e dito: olha, Ananias, vá até o endereço que eu vou te mostrar, e lá tu vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. E ele fala: Senhor, eu ouvi falar que esse homem é tenebroso, ele é terrível, ele oprime os teus santos eleitos. Versículo 15. Disse, porém, o Senhor: vai. Irmãos, nós nos acovardamos por muito menos. Nós temos uma ousadia para ir defender tantas coisas. Nós passamos tanto ridículo. Tem gente que ia para o carnaval vestido de mulher. Os homens. Tinha uma coragem. Aqui em Ilha tem a festa do ridículo. Não tem? É do ridículo a festa do ridículo?
É do ridículo, é assim. Um bando de ridículo. De corajosos. Corajosos. Eu nunca tive. Olha que eu era corajoso e doido. Nunca me vesti de mulher. Mas eu defendi as coisas que eu acreditava. E como eu defendia? E como eu defendia as coisas que eu acreditava? Sem medo. Amém, irmãos? E será que agora eu não devo defender ainda mais? Pregando uma vez sobre isso, as características usadas para o mal, agora usadas para o bem. Aquele que era determinado, focado, que respirava ameaças, achando que era para Deus. Quando entendeu que ele respirava, agora era o que? Graça. Amém? Graça. Respirava para o mal, passou a respirar para o bem. Mas não foi o único. Tinha Ananias. Ananias foi Paulo? Claro que não. Ananias fez 1% do que Paulo fez? Claro que não. Mas ele restaurou a visão física do Paulo. Ele foi usado para levar consolo para o Paulo. Mas ele só foi porque o Senhor disse: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. E eu, Ananias, vou mostrar para ele o quanto ele vai precisar padecer pelo meu específico para ele. Eu não sei o que Deus tem para ti. Irmãos, Ananias foi. Ah, mas foi o Senhor que falou. Irmão, se o Senhor não fala contigo, eu só lamento. Lamento no sentido de que tão triste é isso. Amém? Mas como que eu vou ouvir o Senhor? Tem um livro, geralmente de capa preta. Hoje em dia eles já estão mais diversificados. Existe um livro chamado Bíblia. Sim, bastante páginas, mais de 1000 geralmente. Amém? Eu ganhei um livro de presente ontem, deve ter umas 200 páginas. Por amor e gratidão a quem me deu, eu acho que eu vou ler. Vou ler. Hoje vou conseguir ter esse discernimento. Mas ele vai ficar lá guardado. Primeiro eu tenho que ler mais umas 3 vezes a Bíblia. Depois eu vou ler, um dia eu vou ler ele. Amém? É aqui que a gente ouve a voz do Senhor. Como Paulo ouviu. Se tu ler esse livro, irmãos, tu vai ouvir o Senhor dizendo: vai, vai, vai. Será que não tem escolhidos, amados, eleitos do Senhor aí afora? Será que quando a gente senta perto de uma pessoa que ainda não viu de uma forma súbita a luz do céu, nós só conseguimos falar de coisas fúteis, inúteis, que não agregam? Quer falar delas, fale, desde que sejam ilícitas. Mas será que nós não podemos ser usados como Ananias, irmãos, para restaurar a visão? Mas claro, temos que ouvir a voz do Senhor. Temos que ser discípulos do Senhor. Temos que nos sentir perdoados de uma vez por todas. Arranca essa acusação que te mata. Pastor, posso continuar pecando? Tu não entendeu nada. Tu não entendeu, tu não ama. Pastor, mas eu vou pecar? Claro que vai. Aí tu vai diante do trono da graça, não para ser salvo, mas para ser perdoado no sentido de culpa e prosseguir. Paulo diz: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, ele fala. Esquecendo do que para trás ficou, eu prossigo pro alvo. Eu já sou salvo, eu tenho que parar de errar, eu vou pro alvo. Amém? Uma última. 1 Coríntios 13. Falta 20 minutos, nós já vamos encerrar. 1 Coríntios, capítulo do amor. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Acharam? Paulo começa falando na primeira pessoa. Ele escreve uma carta aos Coríntios. Estamos estudando esse livro nas quintas-feiras. Ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
Se eu não tiver o quê? Amor. Se eu não entender o perdão de Deus, só ama quem foi perdoado. Só ama quem foi perdoado. O assunto do capítulo 12 é qual? Começa com D. Dom. O que é dom? Presente. Ele fala, olha, buscai os melhores dons e eu vou mostrar um caminho ainda mais excelente. Um outro dom, um outro presente. O amor não precede o perdão. O perdão veio primeiro. O presente. Amém? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa ou o sino que tine. Como tem na nossa geração, meus amados, crente barulhento. Sim ou não? Crente parece sino. Grita, pula, chora, profetiza, ri, só não sabe o teu nome. Faz um barulho danado. Gira, luta karatê, vira carambota, revela o teu CPF, mas não sabe se tu tens o que comer. Fala a língua dos homens, idioma dos anjos, mas não tem amor. Não sabe onde é que tu mora. Não sabe se tu vende a pé, de carro, de bicicleta, se tu tens dinheiro para gasolina. Ele não interessa para ele, porque ele é espiritual. Sabe por quê? Porque ele é bom. Porque não tem amor. Porque ainda acha que é porque o Senhor perdoa todo dia. Porque ele tem buscado o perdão de Deus. Não, ninguém buscou o perdão de Deus. O perdão de Deus te achou e me achou. Para de procurar o perdão de Deus, meu amado. Aceite Ele. Amém? O perdão de Deus já está sobre a tua vida. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e conhecesse toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, vê que Paulo vai aos extremos, meu amado, de maneira que eu transportasse os montes. Se eu não tivesse amor, nada seria. Se eu fizesse todas as obras maravilhosas, ainda que através do Espírito do Senhor, por eleição, se eu não tiver o amor, eu nada seria. Se eu não tenho o amor, eu não tenho o perdão. Se eu não tenho o perdão, eu não sou filho. E se eu não sou filho, meu amado, eu não entrarei no reino eterno. Versículo 3, tem mais. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se isso não for motivado, se eu não tiver amor, nada me aproveitaria. Como é que eu vou saber se eu tenho amor? Como é que eu vou saber se a minha oferta é por amor? Como é que eu vou saber se eu prego por amor? Como é que eu vou saber se eu venho numa intercessão 1 hora antes do culto por amor? Como é que eu vou saber se eu visito meus irmãos por amor? Como é que eu vou saber, irmãos? Quem criou o amor? Quem criou o amor? Quem amou pela primeira vez? Deus. Então a brincadeira é dele, certo? Ele criou a brincadeira. Então é as regras dele. É os preceitos dele. Paulo diz: o amor na minha fala, sofredor. O amor é sofredor. Não pense que tu está no endereço errado, tu está no endereço certo, no lugar certo, ouvindo as coisas certas. Bíblia. Bíblia. O amor é sofredor. Jesus te amou? Te amou? Amém. Amém. Quem é que chora quando assiste os filmes da crucificação? Sim, foi sofrido. Muito sofrido. O amor é sofredor.
Amém? Teresa Mata? O amor é o quê? Benigno. O amor não é invejoso. O amor, qual o amor? O amor que eu amo? Não, o amor que eu tenho que estar. O amor de Deus. O amor, ele não é o que mais? Ele não trata com leviandade. Ele trata com seriedade. Como é que nós tratamos, irmãos, essas coisas a qual Paulo disse que devemos fazer? Tratamos com seriedade ou com leviandade? O amor não se ensoberbece, não se orgulha. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses próprios. Por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele tinha o amor do Senhor sobre a vida dele. Pastor, mas a cruz não tinha acontecido? Não tinha. Para ele, sim. Já leu Hebreus, Heróis da Fé? Todos morreram crendo na cruz, sabendo que iriam ressuscitar depois dela. Todos os heróis da fé. João Batista, inclusive. O amor não busca os interesses próprios. O amor não se irrita. Ele não suspeita mal. Para de suspeitar mal, irmãos. Apenas ame. Para de pré-julgar as pessoas. Apenas ame. Se o Senhor teve poder para perdoar eu e tu, imagina esse que talvez tu tenha suspeitado mal. Não cabe a nós suspeitar mal, irmãos. Cabe a nós estar no amor de Deus. O amor não folga, não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. João Batista disse: olha, Herodes, essa mulher não é tua, é do teu irmão. Porque ele não se alegrava com a injustiça. A geração de crente de hoje, de cristão, de filho de Deus, se alegra com a justiça. Estávamos aqui ontem comemorando meu aniversário, mais 25 anos de vida. 38 anos de vida, minha memória não está mais muito boa, viu? 38 anos. Estávamos sentados na mesa e eu estava escutando algumas coisas, injustiças. Coisas que não condiz com a palavra, é injustiça. E eu falei: meu Senhor, é a primeira vez que eu vejo essas pessoas. Eu falei: vocês me permitem discordar? Vocês permitem discordar do que vocês estão falando? E comecei a citar a palavra, irmãos. E houve um silêncio de respeito. Isso é soberba? Não é soberba, é amor. Eu creio que eu fui muito perdoado. E eu preciso amar demais o Senhor. Amém, irmãos? E coloquei o que eu pensava. E acabou os argumentos. Se creu ou não creu, eu não sei. Mas é assim que temos que nos portar como João Batista. Ser um acusador, não acusador, é muito diferente. É não se alegrar, é não fazer parte da injustiça. João falou: olha, Herodes, essa mulher não é tua, se arrepende, devolve para o teu irmão e o Senhor será contigo. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a salvação. Lê Hebreus 11. João Batista está lá, meu amado. Ele vai ressuscitar no último dia junto comigo e contigo, se Deus quiser. Amém? O amor, fique de pé para tu acreditar que acabou. Versículo 7. Paulo vai resumir agora. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Amém, irmãos? É esse amor. Nada aquém disso. Foi o amor que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. Uma oblazão, uma oferta para tirar de uma vez por todas todos os pecados daquele que crê. Amém? Eu creio, espero que essa palavra possa ter te edificado nessa noite. Amém? Quando tu for orar ao Senhor, quando tu tropeçar agora como filho, não fique mais pedindo para continuar sendo salvo, tu és salvo. Peça para não errar mais.
Peça para ser um bom filho. Peça para que o Senhor sinta orgulho das tuas atitudes. Peça para que tu consiga se comportar como tal. Peça, Senhor, tu pediu para ir e eu não fui. Que amanhã eu consiga ir, Senhor, porque eu sou filho. Porque, Senhor, eu creio que eu fui muito perdoado. Porque eu creio, Senhor, que o meu não ir de hoje, ou o meu julgamento de hoje, ou a clica que eu roubei hoje, Senhor, ela não tirou a minha salvação. Eu continuo filho. Eu continuo filho, Senhor. Me perdoa dessa minha má conduta, Senhor. Eu quero me comportar como filho. Amém?